capítulo 14 de Oséias. Glória a Deus. Glória a palavra, vamos estar todos em silêncio para assim nós estarmos atentos à voz de Deus. Converta-te, ó Israel, ao Senhor, pelos teus pecados tem caído. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome de Jesus Cristo, que é fiel, o nome de Deus que é poderoso, que é santo, o Jesus que morreu na cruz do Calvário. Hoje nós estamos aqui, já dando início ao culto aqui dentro da nossa construção da Assembleia de Deus, Adoradores Pé da Cruz, aqui no povoado Pereiros. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Nosso Deus vai salvar vidas. E creio que semana que vem nós já vamos estar com a cobertura, aqui já da nossa construção de pé, em nome de Jesus Cristo. E sabemos que não é fácil, mas Deus dá a vitória, irmãos. Creio que Jesus vai fazer grandes coisas, salvar vidas, e vamos pregar muito a palavra do Senhor até a vinda dele, porque a promessa maior não é aqui na terra, não. A promessa maior é de nós, no dia que Jesus raiar nas nuvens, porque a Bíblia diz que ele fez essa promessa, que vai raiar nas nuvens, Raiar nas nuvens para quê? Para buscar o seu povo, os seus filhos, buscar as suas filhas, buscar os que se acharam arrependidos verdadeiramente, de coração, de corpo e alma e espírito em verdade. Porque não adianta de nada, irmãos, eu disser assim: eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu carrego a Bíblia debaixo do braço, eu tenho 10, 20, 30 anos de crente, mas eu não carrego o principal, a obediência à palavra de Deus, a obediência à voz de Deus. Muitas das vezes nós, como crentes, muitas das vezes escutamos tudo e todas as coisas e a todos e deixamos de escutar a voz de Deus. A Bíblia Sagrada vai falar no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38, a seguir, do versículo 1 a seguir, aonde vai dizer: ai dos filhos rebeldes, que tomam conselhos que não são do Senhor, e que se cobre de uma cobertura que não de mim, diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que buscar o conselho maior de Deus através da sua palavra, sendo ministrada pelo anjo da igreja, a qual o Senhor constituiu na sua santa casa, casa de oração, para assim nos exortar com a sua poderosa palavra. Então a Bíblia Sagrada vai nos dizer, nos relatar no livro de Oséias, capítulo 14, sobre arrependimento, que Oséias aqui, irmãos, exorta ao arrependimento de Israel. Ele diz assim: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. O pecado traz queda, o pecado traz destruição, o pecado traz ruína, o pecado traz consequências difíceis para a nossa vida. O pecado anula a bênção de Deus, a desobediência anula a bênção de Deus, a rebeldia anula a bênção de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já o verdadeiro, uma verdadeira conversão diante de Deus antecipa as bênçãos de Deus sobre a minha e a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, porque Deus ama os que ouvem a sua palavra. Deus ama os que buscam a Ele noite e dia, como diz o livro de Provérbios, que ele diz: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Alguns dizem assim: porque tem
que orar de madrugada, buscar só de madrugada, porque a fila é menor. Quem disse que Jesus precisa de alguém pegar fila para falar com ele? Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele está disponível a qualquer hora, a qualquer momento, com os ouvidos atentos, para sim ouvir o teu pedido de socorro, a tua verdadeira oração diante dele. É qualquer hora. Os que cedo me buscam, quanto mais cedo buscar a Deus, isso quanto mais cedo, não está falando apenas só de madrugada, mas você buscar enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você tem esperança ainda. A Bíblia diz que a esperança só acaba quando morre. Então a vida, a esperança. Aleluia, louvado seja Deus. Ao arrependimento. Oséias capítulo 4, verso 8. Também vai nos mostrar, nos trazer uma explicação sobre a promessa de Deus de restauração. O que Deus realmente deseja fazer, ou desejava fazer, ou deseja até nos dias de hoje, era restaurar o povo, é restaurar o seu povo, restaurar a nação, e além de restaurar, fazer prosperar diante da sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha só, irmãos, a obediência a Deus, ela é a chave da vitória, a obediência. Muitas pessoas têm uma a dizer, a oração é a chave da vitória. Lógico, sim. Sem a oração, não tem o combustível do crente. A oração é o combustível do crente. É o fortalecimento do crente. Mas o principal de tudo é a obediência à palavra de Jesus Cristo. Porque não adianta eu orar, não adianta eu dobrar o joelho, não adianta eu carregar crucifixo, não adianta eu carregar uma cruz no lombo, não adianta carregar uma pedra pesada, dizer, estou fazendo um sacrifício para Deus, e não tem obediência, não obedece a Deus. A oração não vai passar do teto, a oração não vai passar da estrutura terrena, não vai chegar no céu. A Bíblia vai nos dizer que a obediência vale mais do que sacrificar. O que é isso, pastor? Sacrificar. Porque tem muita gente que, eu estou sacrificando, estou fazendo isso, eu faço tanto para Deus e eu não vejo o resultado. É porque está faltando obediência a Deus. Porque sacrificar sem obediência é sacrifício de tolo. E Deus diz na sua palavra que ele não recebe sacrifícios de tolo. Glória a Deus. Cuidado aí, neném, para não se machucar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, continuando do capítulo 14, a Bíblia vai nos revelar, porque quem revela é a Bíblia, irmão. Quem revela é a palavra. Quem revela é o Senhor através da sua palavra. Está cheio de reveladores por aí, reveladores de engano, iludindo as pessoas, enganando as pessoas. Porque tem mais pessoas hoje, nos dias atuais, iludidas, mas não convertidas ao Senhor. Está deixando de se converter verdadeiramente a Deus, para estar sendo iludido com falsos profetas, como diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus 24 a seguir, que nos últimos dias iria se levantar falsos profetas. Ou seja, enganaria até os escolhidos. O que tem de escolhido do Senhor sendo enganado pelos falsos profetas? O que tem de escolhido sendo enganado por esses mentirosos que não pregam mais a palavra de Deus? Eu não quero estar no culto como aquele do pastor, porque é chato, está pregando duro. Mas duro não, irmãos. Duro é Jesus Cristo voltar e nós ficar nessa terra. Porque o sofrimento vai ser eterno. Porque a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos, no livro de Marcos, no seu capítulo 9, versículo 42, 44, 46, 48.
do livro de Marcos. Que lá o fogo nunca vai se apagar, irmão. Olha só. Misericórdia. O fogo do inferno nunca vai se apagar. O fogo vai ser aquecido 24 horas por segundo. É direto. Se apaga não. E a Bíblia diz que lá os bichos não morrem. Os bichos vão morrer. Que bichos são esses? Os bichos. Olha só, irmãos. Há uma separação entre abismo e paraíso. Trevas e luz. O problema é que muitos não estão querendo pregar isso com medo de perder pessoas. Tem medo de pregar para 2 pessoas que nem eu prego. Prego para 2 pessoas como se fosse para 2.000 pessoas. Qual a diferença vai fazer, irmãos? Nós temos que pregar a palavra de Deus, independentemente. Porque Deus, Ele ama uma alma que se arrepende verdadeiramente e se conserta diante de Deus e tem a sua morada certa lá no céu de glória. Então diz assim, ó, revela que o povo podia voltar-se a Deus, simplesmente se pedisse o perdão de seus pecados. O mesmo também é verdade para nós. Podemos repetir a oração de Oséias e saber que nossos pecados foram perdoados, porque Cristo morreu por eles. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que morresse por nós, para que nós venhamos ter a vida eterna diante dele, diante do seu Jesus Cristo. Então ele deu seu Filho para morrer na cruz por nós, por a nossa salvação. Alguns dizem assim, Jesus morreu pelos nossos pecados. Não. Pecado não precisa. Olha só, Jesus morreu por nós pecadores. Jesus, ele não quer saber do nosso pecado, ele quer perdoar nosso pecado. Se nós se arrepender verdadeiramente. Como sempre dizia o meu pastor, ninguém vai para o inferno por causa do pecado. A pessoa vai para o inferno por não pedir perdão a Deus e não se arrepender dos seus pecados. Porque pecado tem perdão. Se arrepender diante dele. O único pecado que não tem perdão se chama blasfema contra o Espírito Santo. E quantas pessoas que estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus? E muitas pessoas confundem o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Pensa que blasfemar contra o Espírito Santo é só quando vê alguém falando mistério, falando em línguas e está dando risada ali tentando imitar. Não é só isso não. A gente blasfema contra o Espírito Santo quando a gente está distorcendo a palavra de Deus, que a gente diz que a palavra de Deus é mentira, que é engano, ainda zomba da palavra, está blasfemando do Espírito Santo também. Por que isso, pastor Cleiton? Porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra é boa e foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, irmão, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então é por isso que muitos que lêem a palavra, muitas das vezes, fica com dúvida. Por que eu leio e eu não entendo? Por que eu leio e eu não consigo compreender a palavra? Se a palavra é revelada, por que não se revela para mim? Porque, irmão, se nós não buscar discernimento, só apenas ler a palavra de Deus como um livro qualquer, nós não vamos entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Alguns têm uma de dizer, a Bíblia fechada é como um livro qualquer. Ela é aberta é a palavra de Deus. Não, eu digo mentira isso. É a palavra de Deus. Ela aberta é a palavra de Deus. Ela não deixa de ser a palavra de Deus. A Bíblia fechada está apenas esperando alguém abrir ela para ler ela. Mas independente, alguém lendo ou não, crendo ou não, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Por que
Eu não quero ser crente, porque crente grita muito. Engraçado uma coisa, irmãos. Que o povo se preocupa tanto com o barulho do crente, que o crente grita, que o crente faz barulho muito, e não faz barulho nada, irmãos. Porque o culto é 1h30 de culto. Que faz barulho muito, e ninguém se escandaliza, é ver a pessoa passar a noite todinha. Barulhozão é com som mesmo, paredões, terrível. Incomoda mesmo. O culto na igreja ali, muitas vezes, só se a pessoa for mesmo endemoniada, para querer se incomodar com a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que deram ouvido à sua palavra, Provérbios 13:13, ao que dá ouvido à sua palavra, será garloado. Porém, o que rejeita a palavra de Deus, os que não dão credo à palavra de Deus, será rejeitado naquele grande dia. Então, eu tenho uma novidade para os que não dão credo à palavra de Deus. Ah, eu não gosto da palavra, eu não gosto de crer. O diabo também odeia. Ah, porque eu sei que apronta. Apronta porque não é crente fiel a Deus. Porque quem é fiel a Deus, irmão, não vai aprontar. Porque hoje, o maior evangelismo que nós devemos fazer é o nosso testemunho. O testemunho de crente. Por quê? Porque você pode fazer certo 1000 anos fazendo certo. A tua vida quase inteira fazendo certo. Sem errar uma vez. Mas no dia que tu errar, o diabo está de olho para ver onde é o teu erro. Para ver onde é a tua falha. Jesus estava onde? Jesus estava no deserto. Estava passando fome, sede. E Jesus foi tentado. Por quê? Porque o diabo queria ver onde era a fraqueza de Jesus. Onde era que Jesus ia falhar. Onde era que Jesus ia pecar. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 4 e livro de Lucas capítulo 4. Jesus sendo tentado no deserto. Então, meus irmãos, nem Jesus se livrou da tentação. E quem somos nós para não ser livrado? Até Jesus foi provado ali no deserto. Quem somos nós, irmão, para não passar por prova? Quem somos nós para não passar por luta? E às vezes, por causa da luta, por causa do problema, a pessoa esquece de buscar a Deus e peca. Peca como? Murmurando, questionando a Deus. E é como eu falei, o maior exemplo, o maior evangelismo para o povo, não existe, pode ser o lugar mais duro do mundo, irmão. O maior evangelismo é o testemunho. É o testemunho do crente. E o maior testemunho do crente, você que escuta, não é só dentro da igreja, não. Não é só entre 4 paredes, não. O maior testemunho do crente não é com o microfone na mão, não. Porque tem gente que confunde testemunho com testemunho. Ah, eu fui ex, não sei o quê, fui não sei o quê. É tanto ex de lá, ex de cá, mas não tem verdadeiros convertidos em Jesus. Porque isso é testemunho. Contar derrota, contar coisa do passado. A Bíblia diz, não vos lembrei das coisas passadas. Está lá no livro do profeta messiânico Isaías. Nós não podemos estar lembrando de coisa passada. Passado é passado. Se fosse bom, era presente, não era passado. Tu fez isso. Está lá atrás. Jesus já pagou isso. Não me importa mais. Testemunho, irmãos, é você passar na rua, alguém dizer, aí é uma mulher de Deus. Aí é uma mulher de Deus. Passa na rua, aí é um homem de Deus. Passa nos lugares, é um homem de Deus. É como Eliseu, ele passava, Elias, tanto Elias como Eliseu foram vistos como um homem de Deus. Gideia era homem de Deus. Jeremias, homem de Deus. Porque não é todos que é chamado de homem de Deus. Porque muitos são lobos disfarçados de homem de Deus. E de mulher de Deus. Aí os nossos testemunhos hoje, nós cantamos, pregamos, oramos, meu Deus, o fogo desce, fogo estranho. Sapeca a igreja, fogo estranho. E quando é em casa, o povo
povo no mundo inteiro sabe o testemunho da pessoa em casa. Porque os nossos, olha só, ser crente, nós começamos dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com as filhas. Aí começa dentro de casa. O culto começa dentro de casa também. Segundo lugar, da porta de casa, do batente de casa, para a rua. Que é isso, pastor? Testemunho. Testemunho, exemplos. A pessoa diz assim, esse é um bom vizinho. Essa é uma boa vizinha. Esse é crente mesmo. Esse é crente mesmo. Porque se é uma pessoa que dá mau testemunho em casa, nas ruas, igreja, às vezes quem vai pagar o às vezes quem vai sofrer o pastor que não tem nada a ver. Ou saber de que daquelas. Essa é no mundo geral, irmão, tá assim. Porque já vivi em lugares onde eu convidei pessoas para ir para a igreja, aí afora, e a pessoa dizia, eu faço o que na igreja? Aquele pastor tal faz isso, faz aquilo. O obreiro tal faz isso, faz aquilo. Irmão tal faz isso, faz aquilo. Eu faço o que na igreja? Melhor para o mundo, e é verdade. Porque se é para estar errando, erra no mundo. Na igreja, não é lugar de perfeito não. Não é lugar de perfeição não. Lógico, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas, falhas, pecadores, que estão em busca de um verdadeiro arrependimento. Mas tem que buscar perdão a Deus pelos seus pecados e deixar. Porque a partir do momento que peca, que erra, que falha, e depois volta de novo, Deus perdoa, e volta a fazer de novo, aí já deixa de ser apenas um pecadozinho ali, voltarzinho momentaneamente. Aí passa a ser pecado de iniquidade. Pecado repetitivo. E um dos maiores pecados que está dentro dos lugares é as pessoas, em vez de estar orando uns pelos outros, em vez de estar orando uns pelo outro, orando por todas as pessoas, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando um irmão, um pelo outro, aí fica falando mal um bocado da língua felina. E a língua, irmãos, vai levar muito para o inferno, se não se arrepender, por causa da língua. Prova disso. Tô nem aí, só tem gente que gosta da Bíblia, né? E quem está ouvindo também gosta de Bíblia. Na verdade, porque hoje está faltando isso aqui, irmãos. Por pregar isso aqui, né, mulher? Pregar a palavra de Deus verdadeira. Ainda que a pessoa não venha se converter verdadeiramente ali, no momento, porque às vezes é um processo. Libertação é um processo. Mas nós temos que buscar se libertar o quanto antes possível. Porque pode não dar tempo. É tempo de todas as lideranças pregar a palavra de Deus. E muitos estão confundindo. É porque tem divisão. O que é divisão, irmãos? Muitos confundem o que é divisão. Divisão, muitos pensam que divisão é ter uma igreja de uma placa assim, outra igreja de outra placa assim. Isso não é divisão. Divisão é entre irmãos, mesmo dentro do seu próprio tempo, dentro da sua própria denominação. Às vezes está todo mundo ali junto, todo mundo adorando a Deus junto. Demora pouco não está com divisão, com briga, com contenda. Porque muitos a minha família, fulano de tal, um para um lado, para o outro, está tudo dividido. Isso não é divisão, irmãos. Independente de igrejas, independente de placas, todos nós temos que deixar essa meninice demoníaca para trás. Achar que templos é divisão. Divisão é nós deixar de amar os nossos irmãos, independente de qual denominação seja da católica, seja da evangélica, seja da budista. Nós temos que amar todos, sem acepção de pessoas, porque Jesus ama todos. Jesus não faz acepção de pessoa. A palavra de Jesus é para todos. O céu é para todos, mas não é todos que vai para lá. Jesus chama a todos.
não é todos que vai para lá. E somente quem pode julgar ou condenar é Jesus Cristo, Senhor. É como eu sempre costumo dizer. Vai para o inferno muitos que se acham que são santos e não são santos. No inferno vai ter pai, no inferno vai ter pastor, no inferno vai ter crente, no inferno vai ter pregador, no inferno vai ter todo mundo. Todo mundo que é orgulhoso, que é soberbo, que não se arrependeu verdadeiramente diante de Cristo. A salvação, a Bíblia Sagrada diz que a salvação é surpresa. A Bíblia diz que estava ali o ladrão da esquerda e o ladrão da direita por nome de rimas. O da esquerda blasfemou, dizendo: se tu és o Salvador, salva a ti mesmo e salva a nós também. O da direita, por nome de rimas, disse assim: esse é o homem que está aqui do nosso lado, é inocente. Nós estamos aqui porque merecemos. Esse é o pecador arrependido. Porque Jesus vai salvar pecador arrependido. Jesus vai salvar pecador arrependido. Quando Jesus estava fechando os olhos, partindo para o Pai, o que disse ali aquele homem da direita? Pai, Senhor, lembra-te de mim quando tiveres no teu paraíso. Jesus, ele com seu amor, com a sua misericórdia, ele disse assim: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Agora me responda uma coisa. Qual pastor que estava lá para orar por ele? Qual crente que estava orando ali por ele? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, salva a vida dele, escreve o nome dele no livro da vida. Não, irmão, tinha nenhum. Porque tem salvação. Que a pessoa é só ele e Deus. Por exemplo, a pessoa tem um acidente, veio no mundo errado, mas ainda está com vida. Vai para um hospital, está com vida. Se ele se arrepender ali de momento, e Jesus enviar pela misericórdia alguém para orar por ele, amém. E se Jesus não ir ninguém, porque hoje em dia os crentes não querem estar nos hospitais orando mais não, irmãos. Por quê? Porque não pode entrar, só pode entrar com a família, né? E tem um horário de entrar e horário de sair. O hospital tem que ter horário de visita. Mas para o crente entrar lá dentro, sem precisar de negócio de horário, de hospital, disso e aquilo, ele precisa estudar. Estudar, fazer uma capelania, ter um cursozinho. Por quê? Para que isso? Para poder ir também atrás daquelas pessoas que estão precisando, acamado. Chegar e assim: eu quero visitar a sala tal. Não pode, tem que ter horário de visita. Apresenta o cartãozinho. Opa, você entra, ô senhor, entra aqui, autoridade, entra, autoridade. Respeito. Hoje muitos não querem fazer isso, porque querem Jesus só para si. Então Jesus pode ter um encontro com a pessoa pessoal, irmãos. Só que nós não podemos deixar para a última hora, não. Nós temos a oportunidade de ouvir através de uma live, ou seja, através de um culto desse aqui presencialmente, aceitar Jesus, se arrepender verdadeiramente, se entrega para Jesus. A Bíblia diz: aquele que confessar diante dos homens, para que eu confessarei diante do Pai que está no céu. Tem que confessar. Com o coração se crê, e com a boca se confessa. E nós todos temos que confessar, irmãos. Até nós, como crente, nós temos que confessar de coração e de boca que o Senhor é o Senhor, que Ele é grande. E nós, irmãos, nós não podemos julgar ninguém não, condenar ninguém não. Passar pelos nossos irmãos, independente de qual denominação seja eles. Pastor Jesus, meu irmão. Pastor, se não responder, a paz volta para si. A Bíblia diz isso. Se você saudar alguém com a paz e aquela pessoa não te saudar, a paz volta de volta. A paz vem para você, em dobro. É infeliz aquele que não recebe a paz do Senhor. Porque a Bíblia diz que a paz do Senhor é para todos. É para todos. Então é tempo de nós amarmos mais. Mas eu não amo aquele irmão, não gosto daquela pessoa. Aprenda a gostar. Peça a Jesus para libertar. Os nossos irmãos católicos são nossos irmãos em Cristo também. Nós temos que dar boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Porque,
ligado. Ah, não pode estar junto não, pode se misturar não, não sei o quê. E como é que você vai evangelizar uma pessoa, convidar para a igreja se você não fala com ele? Como é que a pessoa vai te visitar se você não tem um contato face a face com ele? Falar com ele, falar com ela. Ô, fulano ali é da igreja, mas não é mentira não. Porque tem gente, irmão, que viveu na cachaça como eu, viveu nas drogas como eu vivi, viveu na prostituição como eu vivi, e que aceita Jesus porque veste um terno, uma gravata, acha que é Deus, acha que é santo. Aí você esquece que os outros irmãos lá passa pela frente de um bar e tem coragem, dá um bom dia, um boa tarde. Às vezes um simples bom dia, às vezes um simples boa noite, um simples gesto muda o ambiente. A pessoa já se segue diferente. Eu falo com todo mundo. Se eu passar por alguém, se eu não falar com aquela pessoa, pode ver que é porque eu não vi. Porque se eu ver, eu falo. E se não falar contigo, eu fiz minha parte. Porque hoje está faltando isso. Pessoas estão orgulhosas. E tem que se arrepender do orgulho. Se arrepender da soberba. Se arrepender do engano. Voltar para o Senhor nosso Deus. Porque orgulho é pecado. Falta de amor é pecado. Desunião é pecado. Divisão é pecado. Divisão, repito dizer. Divisão, eu posso congregar num lugar. A missionária em outro lugar. Minhas filhas congregar uma num lugar, outra no outro. Mas nós se fala. Nós fala de Jesus. Isso não é divisão. Divisão é nós estar dentro da casa do Pai. Estamos dizendo que estamos orando juntos, estamos buscando a Deus juntos, estamos congregando juntos. Mas um dia eu estou bem, e outro dia eu estou fazendo panelinha um com o outro. Um dia eu estou com a cara fechada. Um dia eu quero saber mais não. Isso é divisão. Divisão é isso. É entre irmãos, entre si, pessoalmente. Não envolve placa de denominação, não. Jesus não disse, não desceu do céu para dizer qual a igreja ia salvar. Jesus vai salvar a igreja. Essa igreja não é a placa. Não é o tempo de crente, de placa, não. Jesus vai salvar a igreja, você. Todos os povos juntos, reunidos, que estiver lavado e remido no sangue de Jesus. Porque se fosse para salvar a igreja mais velha, você sabia qual era a igreja mais velha, mais antiga que ia ser salva? Qual foi a primeira igreja? Deixei isso aí para as pessoas aí ficar matutando em mente. Então não é tempo. É a obediência à palavra de Deus. É os que deixam de dar ouvido às coisas do mal, às influências do mal, para dar ouvido à voz de Deus. Como diz o profeta Isaías 38 que eu falei. Ai dos filhos rebeldes que tomam conselhos que não são de mim e se cobrem de uma cobertura espiritual que não é do Senhor. Tem cobertura espiritual de todo mundo. E o pior crente, irmãos, que existe é aquele que quer ter amizade com todo tipo de pessoas. Mas de amizades não para atrair para a igreja, não para amar como irmãos, mas para aquela influência do mal, tirar ela da presença de Deus e levar para o mau caminho. E a pessoa diz assim, eu ouvi a palavra, meu amigo, pastor, ouvi a palavra da igreja, o pastor pregou assim. Aí a influência do mal, diz assim, isso aí está errado. Pastor fulano falou que está errado. Nós não temos que ir só pelo pastor, irmãos. Nós temos que ir pela palavra de Deus. É por isso que eu falo sempre. Quando eu estou pregando, se tiver uma Bíblia, ou se tiver uma folhinha, uma caneta, fique marcando. Note ali, ou tenta memorizar as palavras que foi ministrado, para chegar em casa, ficar lendo e meditando, refletindo, para ver se é mesmo o que eu falei ou não, se está dentro da palavra de Deus ou não. Assim nós não estamos enganados por ninguém, irmãos. Porque tem muitos se enganando, dizendo que é Deus e não é Deus. Tem muitos que estão dizendo assim, Deus mandou dizer sim, assim Deus não mandou dizer nada. A única coisa que Deus manda é falar para nós, é que nós viemos entrar pelo caminho
da verdade, pelo caminho estreito e apertado. Que lá, irmãos, é estreito. E muitos que vão errar esse caminho. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão entrar por este caminho. Então, nesta noite, que nós possamos ficar com esta palavra, que nós possamos guardar a palavra de Deus na tábua de nosso coração, como diz lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que lêem esta palavra. Bem-aventurados os que ouvem esta palavra. E bem-aventurados os que guardam esta palavra desta profecia. Porque o tempo está próximo. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouve o que diz o Espírito da igreja. Tem que ouvir, irmãos. Então, nesta noite, vamos nos colocar sobre os vossos pés. Nesta noite, vamos estar clamando a Deus. Vamos estar clamando ao Senhor. Oh, aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, em teu nome, Jesus, eu te agradeço, Espírito Santo, pela tua presença, Pai eterno e santo e fiel. Glória. Oh, aleluia. Você tem falado com nós, Jesus. Você tem nos corrigido. Você tem nos exortado, Pai eterno e santo e fiel. Nos ajuda a vencer, Senhor Deus de glória, Deus de poder, aleluia. Nos ajuda a entrar na tua presença. Nos ajuda a render diante da tua graça, da tua misericórdia, aleluia. Oh, glória. Senhor Deus, visita as famílias, Senhor, nesse lugar, Senhor Deus amado. Eu profetizo, Jesus Santo e fiel, povoado Pereiros é do Senhor. A vida a qual escuta esta palavra, esta oração é do Senhor. Jesus, visita os corações, Pai eterno, soberano. Queima com teu sangue todo embaraço, toda dureza do coração. Entra com salvação, Senhor Deus. Entra com a verdadeira libertação diante do céu, oh glória. Aleluia. Visita cada crente, Senhor. Visita cada família, Jesus. Visita cada denominação, abençoa, salva vidas. Visita os pastores das nações, Senhor. Visita os doentes, Senhor, os hospitais. Visita as prisões, Senhor, Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilha. Visita o cativeiro, Senhor. Visita a opressão, Senhor. Muitas pessoas oprimidas. Repreenda a opressão maligna. Visita os casamentos, Senhor. Oh, glória. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Lamanda cala, sirica lama. Toma em tuas mãos, Jesus, cada vida, Senhor. Dê uma noite de paz, uma noite tranquila. Jesus, os corações sem amor, sem paz, leva paz, Senhor, nos corações, Senhor. Foi glória. Transborda a tua paz, Senhor, sobre a vida de cada um, Jesus Cristo fiel. Oh, Senhor, visita os teus filhinhos, Senhor, tuas filhinhas, porque a tua palavra diz que nós somos teus filhos, Pai. O Senhor nos chama de filhinhos, filhinhas, oh glória. O Senhor conhece cada um de nós, oh glória. O Senhor conhece o deitar, o levantar, o agir, o pensar, Deus. O Senhor conhece cada fio de cabelo, Senhor, oh glória. O Senhor conhece cada um de nós, assim como o Senhor conhece e conta as estrelas do céu, oh glória.
como diz o salmista 147, verso 4, que conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome, Jesus, sua glória. Aleluia, Senhor. Nos leve em paz, nos leve em segurança, Jesus. Repreenda todo mal, Senhor. Nos leva, Senhor, debaixo da tua cobertura para os nossos lares, Jesus. Abençoa toda a cidade, os vizinhos, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, todos os povoados vizinhos, cidade de Boqueirão. Visita todo o Piauí, toda a nação, Senhor. Toma em tuas mãos, Jesus amado, porque o povo pertence a ti, Jesus. Visita os lares, Senhor. Tira toda a depressão, angústia, vontade de suicídio, Senhor. Deus amado e santo, essa pessoa que muitas das vezes tramou, Senhor, em tomar medicamento para tirar sua própria vida. Repreenda, Senhor, que queima por terra todo mal, todo projeto do diabo, Senhor, que cai por terra em nome de Jesus. Nos leve em paz, em segurança, se eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Estenda as suas mãos para o Senhor Jesus. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém. E a salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Esperando por a bênção lá em casa que eu te falei. Ô, glória. Esperando, tá, Senhor. Faz Senhor mesmo. Não é não, pastor? Vai dar certo. Vai sim. Vai dar certo. Só esperando lá por a bênção, não é não? É. Então logo a casinha aí tá feitinha. Tudo ok. Tudo ok. É sim. E nós vamos fazer o culto de ação de graça em nome do Senhor. Você vai conhecer terça-feira na casa da nossa Maria, né? Eu tenho que ver direitinho. Eu vou fazer vou marcar direitinho. É da Catinha Rosa. É. Bora. Vou ver com ela direito. Terça, sábado. Vai bebinho de som. E ele é doido. Emanuel, tu vai cair aí teu chinelo. O chinelo deve estar trancando o outro. Depois que tirar as coisas tudo. Vamos levar coisa dela então. Tá lá não pra pegar. Pegar a caixa. E o púlpito eu vou botar por aqui também. Bota as cadeiras, bota tudo por aí. Uhum. Salão do Benjamin. Direitinho. Pra não ralar.